que chamou a atenção aí nesse comunicado do Copom? Legal, a decisão foi em linha com o que a gente esperava, 50 pontos base de corte, como ele já havia contratado na última reunião do comitê. Agora, a grande dúvida estava por o tom dessa decisão, porque ao longo dos últimos 45 dias, o que a gente viu foi uma deterioração em diferentes frentes de atuação do BC, ou seja, o balanço de riscos dele mudou um pouquinho e ele deveria ser mais cauteloso naturalmente. Em termos de comunicação, a gente não viu muita mudança. Agora, houve sim uma marginal inclinação para um conservadorismo, para uma cautela. Por quê? Se a gente for olhar nos últimos 45 dias, desde a última reunião que aconteceu no começo de agosto, vamos nos lembrar bem, a gente teve problemas internacionais, tanto na China como nos Estados Unidos, em especial lá fora, destaque para a alta dos yields nos Estados Unidos. Aí, aqui, no ambiente doméstico, a gente teve problemas fiscais e também com dados, tirando o IPCA fechado de agosto, a gente teve dados de inflação que frustraram um pouquinho e atividade mais aquecida que o esperado. Isso movimentou um pouquinho as expectativas de inflação. Sem falar, é claro, do problema com o petróleo e com o câmbio. O câmbio, em especial, também ligado à questão da alta dos rendimentos das treasuries americanas. Tudo isso fez com que o Banco Central se sentisse menos confortável com uma movimentação dovish ou flexível. De modo que, se a gente tem ruptura fiscal aqui, ou melhor, risco de termos mudança de meta, uma meta que nem começou a rodar praticamente, né? Se a gente tem instabilidade internacional, ele ganha muito pouco em ser flexível, né? Em prejudicar demais percepção de carry no Brasil. Em outras palavras, o que a gente tem, portanto, é um Banco Central que contratou para as próximas reuniões, e daí destaque para o plural que ele utiliza no comunicado, 50 pontos base de corte, ou seja, a gente deve terminar o ano, como a gente já vinha falando, no cenário base, isso não mudou, com 11,75%. Acontece que, na margem do mercado, havia algumas pessoas que ganharam força desde o IPCA fechado de agosto, que falavam que em dezembro a gente podia ter um corte de 75 pontos, ou seja, uma aceleração antecipada, ao invés de acontecer só em 2024, acontecer já em 2023. Esse pessoal ganhou força depois do IPCA de agosto, que veio abaixo da expectativa, mas agora eles ficam escanteados quase que por definitivo. É muito improvável que ele faça um corte dessa magnitude nas duas reuniões que sobram neste ano, em novembro e dezembro. Se é que existe alguma chance, ela deveria ser marginal, tímida, para dezembro apenas. Eu acredito que ele não fará, né, por conta, claro, está dependendo de dados, como acontece no caso dos Estados Unidos, a gente pode conversar posteriormente, mas ainda assim o cenário base é de manutenção desse ritmo de 11,75 até o final deste ano. Perfeito. E em relação ao Fed, né? Lá os juros eles foram mantidos no mesmo patamar, mas tem essa indicação de alta, né? Qual que é o destaque aí? E hoje as bolsas estão caindo, né? Em reação a essa indicação aí. O que você tem para comentar sobre Os ativos de risco estão sofrendo aqui e lá fora porque estão hawkish, tanto aqui como lá fora, acaba prejudicando a percepção de taxa de juros para desconto dos fluxos de caixa dos ativos de risco e, consequentemente, eles valem menos no valor a curto prazo, né, no valor presente. Mas isso é um choque de curto prazo, um ajuste que está sendo feito na curva de juros e por isso tanta volatilidade neste pregão de quinta-feira. Agora, nos Estados Unidos em específico, a decisão também não teve grande surpresa, eles fizeram o que estava contratado, que é uma manutenção da taxa de juros. Agora, ele já fez isso anteriormente, ele parou de subir, daí voltou a subir, agora para de novo. E deixa a porteirinha aberta, como mostra o próprio gráfico de pontos do FED, que compila as projeções dos membros, né, a expectativa dos membros que compõem o comitê, do Comitê Federal de Mercado Aberto, que seria o Copom dos Estados Unidos, né, FONC, na sigla em inglês, eles apontam para mais uma alta neste ano, ou seja, a gente pode ter mais 25 pontos, um ajuste tímido, marginal, mas que tem efeito nos ativos financeiros e, consequentemente, na curva de juros, né? Por isso a gente vê esse movimento de aversão a risco em nível global, fortalecimento do dólar, alta dos yields, queda das bolsas. Isso é reflexo dessas decisões de política monetária. Na Inglaterra, hoje, a gente teve uma manutenção da taxa de juros, mas também veio depois de 14 altas consecutivas, né? Eles devem ter parado de subir por lá, assim como parou de subir na Europa. O que eu quero dizer é o seguinte, por mais que haja um ajuste marginal nos Estados Unidos, ele deve parar de subir os juros em breve, está no final do ciclo de aperto.
O que coloca em jogo, entretanto, aqui é quanto tempo ele ficará com taxa de juros mais elevada. E é esse ajuste que está sendo contratado na curva, porque o tom do Jeremy Powell foi duro, foi um tom conservador, assim como deve ser posteriormente quando publicarem a ata, né? Inclusive, a ata no Brasil sai na semana que vem, dos Estados Unidos vai demorar um pouquinho mais, mas serão documentos importantíssimos para entendermos os contextos e detalhes desse evento todo. Ou seja, a gente está nos Estados Unidos no momento em que o mercado passa já a entender, tudo bem, no máximo vamos ter mais 25 pontos de ajuste. E agora, qual é a dinâmica posteriormente? Porque a gente está com uma economia ainda muito aquecida, e o que se teme, na verdade, é que haja um no landing, né? Um cenário de no landing seria muito prejudicial para as economias ao redor do mundo, porque contrataria mais juros nos Estados Unidos. Isso daí sim seria muito ruim para ativos de risco de maneira geral. Não necessariamente ruim para a economia americana, né? Porque significa que a economia americana está vibrante e não vai entrar em recessão, mas seria ruim de maneira geral para outros ativos. Ele trabalha caminhando para o soft landing, entendendo que seria o natural diante de um contexto de aperto monetário. Só que existe esse desafio, né? O entendimento contemporâneo de economia é entender como funciona essa economia pós-pandemia, que ainda aflige tantos modelos econométricos ao redor do planeta, né? Desafiando a teoria básica, que seria, depois de um aperto monetário, você entra em recessão. Essa recessão parece ter sido postergada, deve acontecer por meio de um soft landing em 2024, mas o risco de um no landing, né, ou seja, não entrar em recessão, aumentou, né, e, consequentemente, a gente tem essa precificação na curva de juros. O grande ponto aqui é que a taxa de juros dos Estados Unidos ficará elevada por mais tempo, e é claro que tem um choque natural de curto prazo. Uhum. Com esses dois, com esse cenário para aqui e lá fora, o que dá para a gente esperar aí do Ibovespa nos próximos 12 meses? 12 meses é uma janela boa, porque estruturalmente eu continuo construtivo com bolsa. Mas como eu tenho falado sempre, não vai ser um caminho tranquilo, não vai ser um passeio no parque, não vai ser uma caminhada linear, vão ter altos e baixos. A gente está num baixo agora. Agora, historicamente, em momentos em que a bolsa está descontada, em momentos em que a gente tem atratividade para entrada de capital, né, na bolsa, em momentos de queda da taxa de juros, os ativos brasileiros historicamente ganham. Claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, ainda assim, os dados que nós temos acesso nos dão conforto para ter uma posição em bolsa para 12 meses. Mas, como eu falei, não vai ser um passeio no parque. Por isso que a gente precisa ter caixa, por isso a gente tem que ter posições em proteção, como ouro e dólar, propriamente dito, moeda forte, né, na carteira, para contrabalancear esses momentos de maior estresse. Perfeito. E aí tem algum setor ou ação mesmo que você destacaria nesse momento? Olha, agora, neste momento, a gente está vendo muita fragilidade nos nomes de varejo. Naturalmente, eles vão ser o que mais vão sofrer mesmo. Tá. Dentro dessa cesta, eventualmente, pegar um nome que está muito descontado e que possa realmente entregar, tem alguma qualidade, algum diferencial, mais sensibilidade para a queda de juros. E os próprios nomes também de full quality, né, e ligados a real estate como shoppings ou até mesmo incorporação, que agora sofreram bastante, estão sofrendo bastante desde agosto, mas mostraram que de março a julho podem ser os maiores beneficiados por esse processo de queda da taxa de juros. Então, a gente continua construtivo para esse tipo de setor, claro, fazendo uma estratégia ali de 80-20, né, 80% em nomes de muita qualidade, 20% dos nomes mais arriscados, mais sensíveis a juros, para pegar essa captura de alta mais facilmente. Uhum, perfeito. Agora há pouco no grupo aqui, né, interno, o pessoal estava comentando sobre a última queda da Selic, que também teve uma baixa, né, do Ibovespa. Eu não sei se você lembra o que exatamente aconteceu, se o que impactou mesmo foi o contexto internacional, assim, você teria essa resposta? Veja, a gente teve dois movimentos, né, então é natural que quando tem uma decisão de política monetária, a gente tenha volatilidade no dia subsequente. Tá. Né? Por quê? Porque quando a gente tem um ajuste da curva de juros, a gente muda a taxa de desconto dos fluxos de caixa. Uhum. Então, é natural que haja um choque como está acontecendo hoje. Isso acontece, faz parte do jogo. Pode ser um choque positivo, pode ser um choque negativo, como é o que está acontecendo agora. E, historicamente também, a gente tem que, no início de ciclo de aperto de flexibilização monetária, o primeiro mês que sucede o primeiro corte é negativo. Então, o que aconteceu anteriormente assim, faz parte do histórico, está correspondente ao histórico. E hoje, especificamente, é porque aquela pessoal que estava esperando algo mais flexível ainda, o que não muda o fato de ano que vem a gente poder acelerar esse ritmo, tá? Isso é muito importante. Isso não significa que no ano que vem a gente não tem uma taxa de juros terminal para a Selic de 9%.
Ou seja, não é porque a gente está agora com uma visão um pouquinho mais contracionista relativamente ao que a gente poderia ter tido antes, que vai mudar o jogo para os próximos 12 meses. Choques de curto prazo fazem parte do jogo e a gente, claro, para quem tem uma posição estrutural de longo prazo, que é o que funciona em bolsa, esse tipo de coisa, assim, acontece e a gente tem que estar preparado para isso. Se a pessoa se sentiu prejudicada, né, de agosto para cá, simplesmente significa que a proporção de bolsa na carteira dela está errada, porque é uma pessoa que não pode ter bolsa. Se você fica desconfortável com uma volatilidade, e nem é tanta, tá? O que aconteceu no mês passado para cá nem é tanta. Foi um mês ruim, agosto, bem ruim, testou as nossas convicções, e agora a gente teve o início de setembro que nem foi tão ruim, agora a gente está sendo testado nessa semana, em especial hoje, né? E agora, assim, se a pessoa se sentiu incomodada, né, nitidamente tem um problema de perfil aqui. Né? Significa que você não pode ter tanta bolsa, você está tão incomodado com isso. Agora, para quem está preparado para volatilidade, me parece ser um call que vai superar esses desafios de curto prazo como esse que você mencionou. Uhum. E tem outros ativos de risco que dá para destacar nesse momento? Eu citei alguns setores que eu entendo serem vantajosos, eu vou mudar, eu falei alguns são mais sensíveis, eu vou mudar agora para falar de alguns de maior qualidade, tá certo? Tá. E diante desse contexto de maior desafio, qual é o de maior qualidade? A gente tem empresas de energia que podem se beneficiar tanto porque estão tudo descontado no Brasil, tá certo? Então, se a gente está tudo descontado, tudo vai andar. Agora, umas vão andar mais que outras. Eu citei anteriormente setores que estavam muito descontados e são mais sensíveis. Isso faz parte daquele 20% de maior risco. Eu vou citar agora os 80% da carteira de ações, que não significa que pode ser 20% da sua carteira total, pode ser 10%, depende do seu perfil, lembra que eu citei anteriormente, e que são nomes de maior qualidade. Exemplo de bancos que vão se beneficiar, bancos tradicionais ou bancos, alguma coisa mais disruptiva que capture financial deepening com a queda dos juros, posteriormente, nomes como BTG e Itaú fazem parte, por mais que sofram em uma eventual mudança de entendimento de JCP, dividendos e até uma caça, né, ao tesouro do governo para pegar mais receita, por mais que sofram isso, eles podem ser nomes interessantes para trazer qualidade e estabilidade para a carteira, e nomes do setor de energia também são historicamente mais tranquilos para se navegar em mares turbulentos, como eu entendo que possa ser os próximos 2 meses, por mais que o desfecho seja positivo.